acabei de fazer aqui uma integração com o GeoSampa, que é um sistema aqui de mapa da cidade de São Paulo. Ele traz vários dados aqui. Acabei tendo que lidar com uma ferramenta nova que eu não conhecia, que é o GeoServer, que é um servidor especificamente para servir dados de geolocalização. Então, ele tem algumas funções ali, eu tive que dar uma estudada nele durante essa madrugada. Mas é bem tranquilo, ele tem algumas funções, alguns filtros ali. Não tinha nada documentado, então tive que correr atrás de encontrar o que eles estavam usando aqui para poder aprender a trabalhar com o endpoint do GeoServer, mas no final acabei conseguindo, e resultou nisso daqui. Eu consigo, através do endereço da rua, trazer aqui dados do setor, da quadra e do lote e o dígito aqui. Isso daqui é usado para corretores, né? Corretores de imóvel que usam isso daqui para fazer algumas pesquisas sobre os imóveis. E esse job aqui é justamente para isso. É para um cliente que ele é corretor. O front que está em Vue.js. Então eu fiz aqui alguns... são duas tabelas, então quando eu pesquiso aqui, né, ele traz essa tabela de endereço. Deixa eu só dar um F5 aqui para poder mostrar como fica. Então eu tenho aqui minha pesquisa. Quando eu pesquiso, ele vai trazer o nome dos endereços, primeiramente, né? E quando eu seleciono o endereço, ele vai buscar aqui os outros dados, né? Pode ver que ele busca todos os dados existentes. Eu posso filtrar aqui, se eu filtrar 101, ele vai me mostrar só 101. Isso daqui, no caso, só tem 101. Deixa eu pegar aqui o Vilela. Aqui ele tem mais, agora tem 54, 62. Então, ele tem aqui alguns. Eu vou colocar aqui 0. Daí ele filtra aqui só desse setor específico. Posso filtrar aqui por 141, ele vai me trazer a quadra. Então, ele está bem funcional. E o back-end por trás disso daqui, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Estou usando, né, apenas um plugin do WordPress. Então, até estava criando aqui algumas classes, mas eu não vi necessidade, vou até apagar isso daqui. Então, eu tenho basicamente aqui algumas actions. Estou trabalhando com actions. Lá no front eu tenho o Axis fazendo os requests aqui para as minhas actions. Eu tive que burlar um pouco da segurança do GeoSampa lá, porque ele só tem endpoint para logrador, o setor, mas não existe endpoint para o que eu precisava, que era pegar o dígito, né? O dígito SQL, que é um dos dados mais importantes lá que o corretor precisa. Então, eu tive que fazer um crawler aqui, pegar primeiro, aqui eu acesso a página para poder criar os cookies, né? Então, eu uso o remote post para pegar os cookies, porque ele só faz uma requisição somente para guardar esses cookies. Depois aqui, eu tenho que pegar uma flag aqui, ele vai com um parâmetro na URL, que esse parâmetro está no código HTML, então eu faço um request, depois eu venho aqui, faço um reject, e pego com uma expressão regular, e pego aqui o parâmetro que eu preciso, ele tem sempre esse padrão, eu pego ele, jogo aqui no meu parâmetro que vai buscar o restante dos dados ali, que é os dados do SQL. O GeoServer, ele trabalha aqui com alguns parâmetros, então ele tem aqui alguns parâmetros, ele consegue filtrar, então consigo aqui adicionar um parâmetro SQL Filter, e consigo passar aqui vários tipos de filtro. Na documentação do GeoServer tem como utilizar aqui cada filtro. Posso usar o like, posso usar basicamente vários filtros aqui de SQL padrão, né?
Então, eu consigo aqui, no caso, eu filtro aqui por latitude e longitude. Depois que filtro ali, eu jogo aqui os meus cookies, né? Para mim conseguir acessar essa URL aqui, eu tenho que estar com uma seção aberta. Então, aqui em cima eu pego os meus cookies da página principal, pego o parâmetro aqui de verificação, passo os meus cookies aqui embaixo novamente para manter a mesma seção. Ele retorna um XML, então eu coloquei aqui um reader XML, peguei aqui e joguei a saída, que ele me retorna ali no front, e o restante do tratamento eu faço via Vue.js. Né? Então aqui no meu Vue.js eu tenho algumas funções, vou mostrar aqui também. Aqui eu tenho minha tabela dos endereços. Quando eu seleciono o endereço, mostra os dados do SQL, que é o setor quadrilote. Tenho aqui algumas funções que eu implementei, algumas eu até deixei comentado, eu vou até remover aqui do código. Eu fiz várias tentativas da melhor forma para conseguir. Então eu tive que salvar aqui vários dados, né? Fazer toda uma mecânica aqui para salvar os dados antes de consultar. Como ele retorna um XML, eu estou usando o DOM Parser para poder, né, fazer aqui a leitura do meu XML. Então, eu pego aqui todas as tags e vou extraindo os dados. O setor fiscal está nessa tag. Né? Então, eu vou extraindo os dados. Depois, eu crio aqui um objeto com esses dados para ficar mais fácil trabalhar lá no HTML. E eu só monto aqui o meu array. Né? Se eu vier aqui no meu console e dar uma inspecionada no Vue.js, eu vou ter todos os meus dados organizados aqui da forma que eu preciso. Então aqui, ó, eu tenho todos os meus dados. Aqui são os meus filtros. Eu coloco um filtro aqui 0,62, ele, né, vai filtrar. Então aqui é o meu filtro. Tenho aqui a minha latitude e longitude, daqui não estou usando mais. O logradouro selecionado, que esse logradouro, quando eu clico aqui, né, ele é essa variável aqui, essa propriedade. Tenho aqui, é onde eu guardo. Como um logradouro pode ter vários pontos de referência, vários endereços, números, digamos assim, né? O número da rua, que nem esse Eurico Vilela, deixa eu ver aqui, o Carneiro Vilela. Ele tem 4 pontos, então tem que pegar esses 4 pontos e fazer a pesquisa, né? Separadamente. Até tentei fazer todos de uma vez, mas eu não encontrei a fórmula para fazer isso. A SQL Filter que faça uma pesquisa por essa área, digamos assim. Então, fiz um de cada vez mesmo, e aqui só vou dando push das saídas, né, dos retornos. E aqui embaixo eu tenho a minha SQL ali, propriamente dita. Então, aqui eu tenho todos os códigos retornados para cada item desse array aqui do Carneiro Vilela, por exemplo. Então, tem esse daqui tem 4, tem alguns que tem mais. Esse Eurico Vilela, por exemplo, ele tem 8. Então, ele vai retornar aqui muita coisa. Né? Ele vai carregar tudo aqui, toda a tabela completinha. Né? Então, tá bem funcional. Deu um trampo a fazer, mas está super funcional. Para quem não conhece o GeoServer, vale a pena dar uma pesquisada. Eu achei bem interessante a proposta para trabalhar com geolocalização e criação e renderização de mapas. É bem útil. E também a API aqui do GeoSampa de São Paulo. O GeoServer deles ali é uma API pública. Ele tem muitas funções. Tu consegue buscar vários dados sobre a cidade de São Paulo, e eu vi que tem de outras cidades também. Então tem aqui limites administrativos, tem informação sobre transporte, sobre educação aqui, eu posso ver onde tem ensino fundamental e médio. Então, tu consegue não só usar aqui no mapa, mas tu pode criar aplicativos que listam, por exemplo, aonde tem proteção, defesa civil. Ele vai mostrar aqui, pluviômetros, áreas de risco. Ele mostra aqui o sistema viário. Mostra transporte, onde tem ciclovias, onde passa ônibus, onde tem linha de trem, linha de metrô. É bem bacana
essa API aqui, esse serviço da Prefeitura de São Paulo, do Sigel Sampa. Basta dar uma estudada no GeoServer. Eles têm aqui a possibilidade de você fazer download dos dados também. Tu pode fazer a pesquisa aqui, fazer o download dos dados para uso offline. Eu preferi usar o servidor do GeoServer porque fica mais prático, né? Mas você pode fazer download dos dados porque são dados abertos. Então, é isso que eu queria mostrar. Essa função, eu vi que tem outros estados têm esse mesmo tipo de serviço. Então, é isso aí.